Esse é mais um episódio da FUSCast, onde aqui a gente conversa sobre a administração pública na sua prática. Comigo aqui hoje está a Larissa, da equipe FUS, e eu já quero desde já agradecer meus dois convidados importantíssimos, inclusive, queria que eles se apresentassem. Seu Alceu? Eu sou o Alceu Cândido Caetano, foi minha profissão lá para trás, contador, né? Por muitos anos, tive escritório de contabilidade por mais de 30 anos. Nesse período eu fui vereador, do ano de 1983 a 88. Presidi a Câmara por 2 anos, nesse período também. E depois me afastei da política. Fiquei um tanto afastado até que vim me candidatar em 2004, assumindo a prefeitura de Guaraçaí, de 2005 até 2012, com reeleição em 2008. Olha, Dr. Walter. Olá, Larissa. Olá, Ana. Meu nome é Walter Martins Miller. Eu fui prefeito do município de Santa Rita do Oeste no período de 2009 a 2016 e também tinha sido vereador por 3 mandatos anteriores, né, no mesmo município, onde eu também presidi a Câmara de Vereadores. Em todos os mandatos eu presidi a Câmara, né, em 12 anos de vereador eu fui presidente da Câmara durante 8 anos. Né, teve um período que eu fiquei os 4 anos como presidente porque não quiseram trocar, foi bem expressivo. A minha atividade profissional, eu sou delegado de polícia aposentado, me aposentei no ano de 2022, na primeira classe da Polícia Civil de São Paulo. Também sou professor universitário, atualmente dou aula no Centro Universitário de Santa Fé do Sul, no Unifunec, né? Dei aula aqui na Toledo de Araçatuba, na Unip, na Unicastelo de Fernandópolis. Sou professor da Academia da Polícia Civil de São Paulo também. E faço palestras, também acompanho alguns treinamentos, é uma atividade que eu tenho me dedicado atualmente. Então é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse tema que eu confesso que sou apaixonado, que é a gestão pública. Eu já dou risada quando ele fala que é apaixonado, né? Porque eu passo nervoso. Eu me desapaixonei. A experiência de cada um. Exatamente, porque cada um tem uma experiência, né? E quando a gente pensou em falar sobre a experiência do chefe do Poder Executivo, é que a gente, né, enquanto procurador, a gente acompanha a dificuldade e os grandes desafios do chefe do Poder Executivo, né? Tem a parte política, né? Mas também tem a parte de gestão, e hoje a gente está ali abarcado com muitas normas, então é o Tribunal de Contas, as legislações, o Ministério Público, que em que pese não poder adentrar ao mérito administrativo, alguns elementos do ato administrativo, o judiciário ele pode adentrar, né? Então, assim, é importante para a gente, enquanto, né, empresa de capacitação em gestão pública, trazer esse olhar de quem já passou como líder, como autoridade máxima dentro de um município, trazer quais foram as dificuldades, né? E eu queria que vocês me dissessem quais foram as maiores dificuldades enquanto chefe do Poder Executivo. Depois a gente adentra a parte de vereança, né? O que o senhor acha que o senhor teve mais dificuldade para administrar uma cidade? Na verdade, o meu mandato, o primeiro mandato, foi pouco tempo depois da lei de responsabilidade. Então, eu ainda tinha resquício lá de prefeitos que passaram, né? Antes da lei de responsabilidade. Que é um grande marco, né? A lei da responsabilidade fiscal. E lá, na minha cidade, em Guaraçaí, o prefeito que passou por lá antes foi meu concorrente na eleição, né? Ele isentou a água, isentou o IPTU, e a população estava acostumada a não pagar. E quando entrou o prefeito que eu sucedi, já precisou passar a cobrar, porque já havia lei de responsabilidade, acho que 2000, 2001, né? Mas ficou restos, né? Tipo a água era deficitária. No meu primeiro ano eu vi um déficit enorme. Aí eu busquei alternativa, criamos uma autarquia, tivemos dificuldades imensas com BOs, polícia, né? Porque a pessoa ia violar hidrômetro para não pagar. A própria população tinha dificuldade de entender que não era mais da forma como era, né? Porque eu vejo isso até hoje. Toda e qualquer legislação, você vê no governo federal, estadual, você vê que a população ela tem uma grande indignação com algumas mudanças. Claro que algumas mudanças a gente também vê como
desnecessárias e talvez até abusivas, mas algumas mudanças normativas muito importantes. Então, acho que o mais difícil é trazer a população a entender que aquilo é necessário, né? Perfeitamente. E, então, nós conseguimos, assim, de uma certa forma, zerar o déficit da água, né? E hoje a autarquia sobrevive lá tranquilamente, com saldo em caixa. Num ano que as pessoas nem criavam muitas autarquias, né? Até me surpreendeu. Sim, nós buscamos um modelo, né? Uma cidade próxima ali, próxima aqui de Araçatuba. E nós não tivemos, desde a criação da autarquia, nenhum tipo de problema com racionamento de água. Que vários municípios da região... que ainda fazia parte de departamento até municipal. Hoje tem, né? Em épocas de seca, a questão do racionamento e depois da criação da autarquia. Então, aí, através da autarquia também foi construída outra lagoa de tratamento, né? De esgoto no município. Então, assim, são benfeitorias para a cidade, mas às vezes não tão visíveis à população, né? Porque uma lagoa de tratamento é uma obra vultuosa, só que não está visível à população, igual uma escola, né? Igual uma praça. Então, né, nesse período aí, nós conseguimos bastante rivalidade até, né? Porque a pessoa não aceitava, não estava habituada. A Satia acabou de dizer, né, que o consumo era demasiado até, porque o custo era muito baixo, não pagava, torneira quebrada, água vazando. Mas aí o senhor acha que o seu, né, isso tem, é importante a gente falar isso, então alguns adversários políticos usavam esse ato que era importante, você precisava fazer por conta da lei de responsabilidade fiscal, para praticamente trazer a população contra os atos da prefeitura, né? Então, essa era uma dificuldade. Realmente, isso aí o adversário é o que mais usa, né? Você toma uma medida. Às vezes ele pega o que é uma medida legal, né, correta. Não agrada a população, então... E a prefeitura também estava numa dificuldade medonha, né? Salários atrasados, maquinário sucateado. Nossa, muitos prefeitos pegam isso, né? Nós herdamos INSS atrasado. Tivemos uma multa no finalzinho do mandato anterior por conta do salário atrasado, fundo de garantia atrasado, que acabou sobrando para mim pagar já na minha gestão, né? E você, Dr. Walter, o que te deu assim mais dificuldade no dia a dia da gestão da prefeitura em si, mas assim, da cidade? Deixa eu começar fazendo o esclarecimento do meu apaixonado pela gestão pública. É verdade, né, seu Ele falou que era apaixonado. Porque vocês, de alguma forma, se assustaram pelo apaixonado, né? Por que eu falo que eu sou apaixonado pela gestão? Porque eu sou crente, Ana, que tudo que acontece na vida das pessoas passa de alguma forma pela gestão pública. Sim. Quando a gestão pública é boa, a vida das pessoas é facilitada. Do empresário, do empregado, dos usuários de serviços públicos. Você fica nervoso quando alguém fala que não precisa do Estado. Quando alguém não precisa do Estado, Boa. porque todo mundo precisa do Estado. Concordo. É muito interessante quando algumas pessoas do setor privado se colocam como não necessitados, não usuários do setor público, mas isso não é verdade, né? Porque a gente fala de rodovia, de transporte, de serviços de infraestrutura, tudo vai passar de alguma forma pelo serviço público. Então, quando a gestão é boa, as coisas acontecem bem, todos se beneficiam. E o crescimento de uma cidade, o crescimento de um estado, de uma nação, vai essencialmente estar atrelado a uma boa ou má gestão. Eu costumo perguntar para as pessoas o seguinte: pensa na história do seu município. Tem bons e maus momentos. Qual foi o diferencial desses bons e maus momentos? O gestor. Exatamente. Ou os gestores, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, nas boas momentos, como por exemplo o bom momento do Alceu em Guaraçaí, certamente a cidade, com essas soluções, a grande mudança, né? Passou por essas mudanças. Então, por isso que eu sou apaixonado, e no sentido de que trabalhos como o de vocês, né, de aperfeiçoamento, de oferta de cursos, algo que eu faço também, ela vai nessa linha de aprimorar o serviço. Agora, os desafios são inúmeros e eles nunca vão se acabar. Eu falo o seguinte: os problemas eles apenas se renovam, eles nunca acabam, né? O problema muda às vezes fica um pouquinho mais complexo. No meu caso, a grande complexidade que eu enfrentei em 2009, quando eu assumi a prefeitura,
A primeira delas foi uma crise econômica grave, se vocês lembrarem, foi uma das grandes crises econômicas que o Brasil passou. Então eu assumi num momento de muita crise, né? O seu pegou isso na arrecadação em queda. Eu ia falar, o repasse também, eu lembro que Repasse foi uma na época que diminuiu, né? Você, tem uma história que você falou, a pessoa que cuidava do setor de contabilidade da época, a gente tinha aprovado um orçamento no ano anterior, então, chutando, tá? Não número exato, era 10 milhões, por exemplo, o orçamento. Então, eu chamei esse funcionário e falei, olha, estou preocupado com essa queda de arrecadação. Ele disse o seguinte para mim, falou, doutor, eu trabalho aqui há 30 anos. Nunca aconteceu de arrecadar menos de um ano para o outro. Então, no mínimo, esse valor nós teremos. Pois naquele ano, nós tivemos 1 milhão a menos de arrecadação. E faz falta, hein? Então, foi um ano muito cruel. Você imagina, o começo de uma administração que também encontrou um cenário bastante debilitado em termos de infraestrutura, maquinários, né? E você se deparar com essa realidade. O que ajudou? É que eu conhecia, não era surpresa, eu já vinha como presidente da Câmara ciente do cenário, então a passagem pelo Legislativo já não tomou positivo. Um susto tão grande. Não foi de verdade, o susto foi a queda da arrecadação, de fato. Mas como era uma administração que começava muito bem centrada, com um plano muito bem feito, eu consegui superar, fazendo os ajustes necessários, uma reforma legislativa muito ampla. Eu sou super a favor de reformas. Uma reforma muito bem feita nos pontos estratégicos da reforma administrativa, estatuto dos servidores, quadros de pessoal em todos os aspectos, planos de carreira, tributário, que era um problema. Nós tínhamos um código tributário absurdamente atrasado, da década de 60, para vocês terem uma ideia. Nossa! Né, que veio sendo era uma coxa de retalhos. Então, não era uma legislação tributária adequada. Então, quando eu consegui fazer esse ajuste, eu acredito que assim, foi a virada de chave do município. E, com isso, eu também atraí alguns investimentos que já não existiam. Ninguém, por exemplo, que é o que desenvolve, fazia muito tempo que a cidade não tinha um empreendimento imobiliário novo. Quer dizer, ela estava travada. Então, aí eu já consigo um olhar de investidores para um empreendimento imobiliário, para outras ações que geram emprego. Então, você vai fazendo aquela transformação gradativa. Mas com muito desafio, obviamente, e isso se estendeu durante, não digo os 8 anos, lógico que tive momentos um pouco mais tranquilos, mas a maior parte do tempo, sempre com muito cuidado no controle dessa gestão. Essa questão que você coloca de aspectos de controle, por exemplo, Tribunal de Contas, Ministério Público, eles trazem algum desconforto às vezes, porque as regras não são muito claras. Acho que a falta de clareza das regras nos deixa vulneráveis. Mas aí vem a importância de estarmos preparados para lidar com isso e ter uma boa equipe de gestores que nos acompanham nas secretarias e uma boa assessoria, como com certeza a que vocês fazem, né? Porque é justamente através dessa equipe que você vai entendendo as mudanças. Muita coisa já é sinalizado previamente, mas a gente resiste a entender, né? Por exemplo, quem pegou o primeiro ano da Lei de Responsabilidade Fiscal, obviamente sentiu mais. Grandes dificuldades. Quem já encontrou há 5, no meu caso há 8 anos à frente, 9, já estava andando, já não tinha por que reclamar, porque as coisas já estavam acontecendo, né? Então seria inútil ficar falando daquilo. Então acho que o segredo que eu vi para superar esses desafios foi justamente esse, me amparar em uma boa equipe, né, de assessores e uma palavra que eu sou assim também muito preocupado: planejamento. Eu ia falar isso agora, porque teve um podcast que a gente estava discutindo com 2 advogados que fazem a parte de sindicato. E aí eles também me questionaram, enquanto procuradora, quais eram as... Por que tem tanta ação, né? Eles questionam a gente, por que vocês deixam ter tantas ações? E aí eu sempre falo, hoje, quando alguém me pergunta o que uma administração pública precisa, não é dinheiro, eu sempre gosto de falar que tem dinheiro, galera. Eu não concordo plenamente tem com você. dinheiro, é falta de planejamento. Em tudo. Justo. Em tudo, em todos os setores. Ele falou desenvolvimento, né? Desenvolvimento industrial, eu falo planejamento. As pessoas, elas não fazem o adequado planejamento orçamentário. Tem lá os prazos para as leis orçamentárias, mas eles não fazem. Eles não usam o orçamento conforme a necessidade do município. Perfeito. Então, hoje eu me deparo, mas por que vocês pediram 1 milhão para tal coisa? Não sei, não sabe. Então, assim, para mim é planejamento. Reforçando só essa ideia, uma coisa que eu percebi a necessidade de uma mudança.
Começa um ano, em março já tem pedido de suplementação. E Eu o olhava ano para o inteiro. contador, e falava, mas espera aí, É o ano em março inteiro. nós já O estamos ano pedindo inteiro. suplementação para comprar coisas básicas do dia a dia. Ah, mas é que o orçamento, ou seja, o orçamento, eu chamava que era uma mera peça de ficção. Eles faziam um orçamento de qualquer jeito, mandava a Só pra Câmara, cumprir. por falta de capacidade técnica, que é verdade, a Câmara normalmente não tem capacidade técnica para ler uma lei orçamentária, especialmente os seus anexos, tá? Ela aprovava e em março já tinha necessidade de suplementação. Aí ficava mandando aquele monte de projeto, foi um né? dos ajustes que eu fiz questão de fazer. Para as coisas previsíveis do dia a dia, eu não admito que a gente tenha que suplementar com tanta frequência. Agora, vem uma emenda parlamentar, né? Nós vamos ter um aumento de arrecadação. Aí é uma ação nova, não prevista, porque de vez em quando chega recurso que não estava previsto. Interrompendo, aí depende também da capacidade do gestor. A gente sabe que hoje tem, não menosprezando, né, gestores aí. Mas falando a verdade. Mas falando a verdade, não tem condições de pegar o orçamento ou participar da elaboração do orçamento, né? Parece que não conhece a realidade também, não é? Não conhece. Deixa na mão lá do técnico e seja o que Deus quiser. Agora o gestor que tem que saber onde é que ele quer aplicar. Justo. Aí que vem a questão do planejamento. Eu pergunto, qual é o seu plano para o mandato? O que é prioritário no primeiro ano? Além das ações rotineiras de saúde, de educação, de manutenção, de governança, qual é o seu projeto para a cidade? Para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto ano. Não tem. E aí você fala desse ano, por exemplo, nós estamos num período eleitoral. Todo mundo está vendo planos de governo divulgados no processo político. Desastrosos. De fato, o que são? A maioria deles são desastrosos, tá? São repetições de coisas bonitinhas que fora da realidade. É a politicagem que em grande parte não se concretizam. É um pecado. Isso pode até seduzir o eleitor e dar uma vitória política, mas esse gestor, o conselho que a gente tivesse que dar para alguém era: pegue este plano e transforme isso numa peça, em algo real. E assim, na verdade, fazendo tudo o planejamento estratégico, né? da sua cidade. Porque quem não fizer planejamento estratégico vai estar o tempo todo apagando incêndio, resolvendo, fazendo aquele básico. E não vai sair do lugar, e não né? sai do lugar. Que é por isso que muito se acontece. Eu sou professora de Direito Administrativa e teve um ano eleitoral que eu falei para os alunos, olha, se eu trouxer aqui para vocês, ou vocês mesmos me trouxerem, planos de governo que estão aí, eu vou ticar para vocês o que é constitucional, porque a gente sabe, né? Tem lá no artigo 30 da Constituição que o município pode fazer ou deixar de fazer. E vou ticar para vocês o que não pode. Vocês vão descobrir que pelo menos 70% do que está escrito no plano de governo não vai ter aplicabilidade, porque eles não podem nem começar. Então, isso é um, né? Mesmo se ganhar a eleição, não vai ser... Quando nós fizemos a campanha em si, nós tínhamos lá elaborado o nosso plano, né? Mas nos 2 mandatos meus, eu fiz questão de deixar meu plano na mesa. Para ir ticando e falando o que eu consigo realizando. fazer. 100% não foi possível. Não, né? 100%. Recurso, coisa e tal. Mas nós seguimos aquilo que foi prometido, pelo menos, né? Se comprometendo aquilo, né? Não era que foi prometido, foi comprometido, né? Por isso que eu falei, se comprometendo ao que você... Essa foi uma satisfação que eu tive também. De poder que ticar. Era realmente... Mas qual que foi o segredo? Eu me lembro claramente, Ana e Larissa, quando eu sentei com a equipe de marketing que ia preparar o meu plano de governo. E eles vieram querendo me agradar. Com aquelas firulas. E aí eles, não, porque isso aqui é coisa mais... Ele falou assim, não, isso não serve. Mas isso não serve, isso não faz parte da nossa realidade. Talvez seja muito bacana para um município maior ou para uma outra região, mas para o nosso município isso não faz parte da nossa realidade. Né? Aí tirava daqui e fomos ajustando. Não, mas isso vai pegar bem no plano. Eu falei assim, mas eu não tô, no meu plano não quero que seja uma mentira. Por isso que é importante o gestor conhecer o município. Conhecer o município. Os problemas, as carências, as necessidades. Os desejos daquela população e aquilo que é factível e aquilo que é uma mera, é o tal do estelionato eleitoral.
legal, né? Mas no caso de vocês já foi um ponto positivo que vocês conheciam tão bem o município, não só por ser moradores, mas vocês dois trouxeram aqui no começo a experiência de vocês terem tido ali a vereância. Então vocês foram vereadores. Então vocês já tiveram ali do outro lado, representante do povo, né? Porque o legislativo representa o povo. Então vocês já estavam ali representando, já conhecendo os problemas no dia a dia. Facilitou quando vocês assumiram como chefe do Poder Executivo o fato de ter sido vereador? Sim. Já te deu facilidade? Sim, com certeza. Acho que a experiência lá atrás, até a forma de lidar com a Câmara, Perfeito. né? Isso aí que é o... Que é, né, o ato chave. de coalizão ali que a gente precisa Mas, lembrar que tem, né? Eu estou me pegando aqui, nós acho que temos um perfil mais ou menos parecido em relação à seriedade, né? Ah, eu acredito. Eu tive um amigo lá que era político e tal, e me lembro muito bem de uma fala que ele... na campanha, você tem que vender esperança para o povo. É por isso que o Brasil está do E jeito não é que assim, está. né? Não foi assim que eu me elegi. Eu me elegi dizendo que eu ia fazer o que era possível. Nós não sabíamos ainda que prefeitura que nós íamos Claro assumir, que você quer né? melhorar a vida da população, né? Mas é o tipo do político que faz a politicagem, né? Não, vende esperança, vende esperança. Quando a esperança está atrelada a uma proposta real, que de fato se concretizada, prometer, né? transforma para melhor a vida daquela população, ótimo. Porque às vezes a população está tão desgastada, tão desesperançosa por uma má gestão, que ela precisa de alguém que devolva essa esperança, mas com propostas verdadeiras, né? Com compromissos e responsabilidade. É o que você falou, não adianta propor algo que eu sei que a legislação impede. E aí vem, acho que a nossa formação ajuda. O seu como contador sabe de administração ajuda. Não pode dizer que não ajuda, porque ajuda. Um profissional da área jurídica, obviamente que me ajudava. Né? O direito administrativo, embora eu nunca tenha dado aula, mas sempre foi uma matéria que me interessou muito. Né? Na vida, como delegado, você lida muito com o direito administrativo também. Então, assim, eu tinha essa preocupação. E você perguntou da questão de vereador. No meu caso, foi até mais interessante, porque foi na sequência, né? Você já saiu da Câmara e já saí da desceu para a Câmara como Prefeitura. presidente da Câmara e já fui para a Prefeitura. Então, eu tinha vivido todo aquele processo legislativo, os embates, as qualidades e os erros das administrações anteriores. Né? Então, aquilo deu uma fluência muito grande. E no trato com os vereadores, é óbvio, ficou muito bom, porque eu sabia como o vereador pensa. A gente tem que saber como... Não ele pode ser o apoiador ou o opositor, mas você tem que saber como ele pensa, o que é relevante para ele e o que não é. Então facilitava muito esse diálogo. Não, e é importante você falar isso. É muito boa. Você saber como funciona, porque a gente precisa entender que a forma como o munícipe vai até o prefeito, né, vocês dois têm essa experiência, é diferente da forma como o munícipe vai até o vereador. Perfeito. A cobrança é diferente, né? Então vocês sentiram essa diferença também, né? Muito diferente. Isso faz diferença. Num podcast recente da Folha de São Paulo, eles trouxeram agora o fenômeno que é chamado de apagão das canetas, que é quando o gestor público, tanto aí quanto prefeito, governador ou presidentes, e os assessores, os gestores, né, que lidam com orçamento público, deixam de aplicar políticas públicas por receio dos órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, criou-se esse fenômeno do apagão das canetas. Queria saber o que vocês, durante o mandato, enquanto prefeito, acharam mais complicado. Lidar com Tribunal de Contas, Ministério Público, lidar com a Câmara, lidar com a opinião pública, né, com os cidadãos aí cobrando as coisas. O que foi mais difícil? Pode ficar muito bom. Que eles vão responder, foi tudo. Assim, o Ministério Público lá na comarca de Santa Fé do Sul nunca foi um problema. Eu vejo lá foi um Ministério Público que tinha um diálogo. Um diálogo bacana. Né? O que atrapalha às vezes é aquela assim, substituição muito frequente de promotores, porque como é uma comarca que não fixa tanto, ela acaba tendo muitos substitutos, então você não consegue estabelecer um padrão de diálogo. Mas quando ele fica mais um lapso temporal estável, ali, né? um pouco maior, é fácil de compreender. A gente percebe que eles agem muito em cima de denúncias. Não, aí, 95%. Então, assim, é natural que eles tenham que agir em função das denúncias. Agora, o que provoca as denúncias? Desvios da gestão.
Então, eu, felizmente, não tive problemas nesse aspecto do Ministério Público. Uma única situação bem no Nem final. politicamente? Porque hoje eu posso te garantir que 10% é mais oposição política também. Não deu, felizmente não tive esse problema. O Tribunal de Contas, eu também não vi como um grande problema. O que incomodava no Tribunal de Contas? Também uma instabilidade, porque condutas que ao longo de muito tempo foram consideradas regulares, de repente eu também vinha penso assim. um fiscal, um agente de fiscalização e entendia que aquela conduta era irregular. Falou, mas espera aí, do ano passado isso foi avaliado e aprovado. Há 10 esse anos, ano não pode mais. Esse ano não pode mais. Então, tudo bem, quando esse apontamento vem para que seja corrigido no sentido de um aperfeiçoamento, ótimo. O duro é quando você é pego de surpresa com uma situação que ele quer dar um aponto para uma reprovação de conta e que algo que sempre foi feito do mesmo jeito. Mas assim, eu tive... E a opinião pública? Só para fechar o Tribunal de Contas, eu tive 18 contas aprovadas no Tribunal de Contas. Então você foi um fenômeno. Eu tive 8 de prefeito, 8 de presidente da Câmara e 2 de presidente do consórcio de saúde. Então você foi um fenômeno. Então, 18 contas aprovadas. Então, não tive problema com o Tribunal de Contas, graças a Deus. Né? A opinião pública, existe uma coisinha chave na administração, Ana, que é comunicação. Quando a comunicação com a população é boa, a gente diminui a pressão das cobranças. Quando a comunicação é ruim, aí as cobranças vêm. Eu dou um exemplo seguinte. 2 secretários de saúde e de assistência social. Duas pastas complexas. Duas pastas complexas. A pessoa procura um benefício, um medicamento, por exemplo, na saúde, não encontra. Aí o próprio agente da área de saúde fala, vai lá no social e vê se tem. Só que ela não combinou. Um conflito interno. Aí cria um conflito interno. E aí eu brinco o seguinte, nesse caminho que a pessoa sai da saúde e vai ao social, ela encontra quem? Um vereador. Um vereador, eu ia falar que era um vereador. E normalmente é um adversário. O que acontece? Está instalada o caos, a discórdia. Por quê? Mas quem é que proporcionou aquela situação? O seu primeiro servidor. O seu servidor. Que se tivesse feito uma comunicação interna boa e uma comunicação com o usuário correta, isso não teria acontecido. Se é não em qualquer esfera. Se existe possibilidade, eu resolvo aqui. Se é lá que resolve, eu encaminho, eu não mando a pessoa, eu encaminho a pessoa já com a orientação e aquilo tratado. Então, a falha de comunicação da gestão faz o quê? Coloca elementos de discórdia, de conflito com a população. Acabou de trazer a essência do porquê que a gente pensou quando criou a empresa. Porque como servidoras públicas, a gente percebe que o servidor muitas vezes não sabe nem o que tem que falar, nem o que tem que fazer. Perfeito. Então, ele cria o caos. Foi quando a gente olhou para isso, porque a gente está dentro da máquina pública, eu já sei o que é que está acontecendo. As pessoas não sabem o seu papel. Então, jamais ele teria que mandar para a promoção social algo que não era dele. Algo que não era dele, perfeito. Então, acho que é essa a questão. A comunicação até hoje, né? A gente precisa ver sempre, que hoje ainda... Nunca deixará de ser. Mas o Ministério Público, por exemplo, nosso lá, Mirandópolis, acho que talvez tenha sido um pouco pior do que o teu lá. Lá a troca de juízes e promotores... É uma rotação muito grande. Então, você percebe que eles... O que começa a pegar o problema não é o mesmo que está nem no meio, nem no fim da solução. Eu não sei se a Sati vai lembrar, ou estava naquele momento lá, quando nós fizemos a reestruturação de cargos, né? Nós submetemos a apreciação deles, eles deram ok. Da Câmara? Não, do Ministério Público. Do próprio Ministério Público. Eles deram ok e depois, quando passou pela Câmara, aprovou, eles rejeitaram alguns casos e criou caso, que eu tive problema até um pouco sério lá, precisei... Mas aí o senhor entende que eu acho que exorbita? Talvez seja essas trocas aí, que um pegou, depois passou na mão de outro. Não, mas eu acredito que o Ministério Público ele nem teria que adentrar ao mérito da criação de um cargo. Não, hoje a gente bate de frente com isso. Mas eles exigiram a gente sabe que tinha esses atos antigamente. Eles exigiram a reestruturação. Nós tivemos que fazer uma reestruturação grande lá, né? Uma mudança grande. Cargos de comissionados. Aí nós aproveitamos e fizemos... O plano de carreira. Já aproveitou a entoada e já foi. Mas para o senhor foi mais que
te causou assim mais dificuldade? Foi o Ministério Público ou, como a Larissa falou, o Tribunal de Contas? O tribunal também. O tribunal, acho que momentos ele deveria ser mais esclarecedor do que o Dr. Walter falou também. Mais esclarecedor. Você vê a barbárie que aconteceu comigo, né? Eu considero uma barbárie. Em 8 anos nós pagamos mais de 800 mil reais de precatório. E no último ano eles acusaram uma divergência de cálculo de 5 mil e poucos reais. Divergência, não é que eu deixei de pagar um determinado precatório. O cálculo deles não bateu com a contabilidade. E essa ação está rolando até hoje. Até hoje. Quantos anos até já hoje. faz? Nossa, muitos anos, né? Mais de 10 anos. Está no rol dos pecados capitais que eles falam, né? Me defendendo e isso correndo o ruim. risco de pagar uma multa. Vocês dois trouxeram uma coisa do Tribunal de Contas que é importante, que é uma dificuldade que eu tenho, que como procuradora, muitas vezes a gente precisa, né, fazer algumas defesas. Às vezes você, em conversa com o auditor do Tribunal de Contas, eles falam a seguinte frase, assim, para mim também é novo. Porque nem todos são contadores, advogados, é um concurso que quando você olha o edital, não tem essa exigência. Então, às vezes eles questionam e depois que eu peguei o jeito que você, mas você sabe como faz? Não, a gente ainda tá vendo também. Então, é o que você falou, 8 anos de lei de responsabilidade fiscal, vai. Já tá bom, acho que a gente já entendeu. Não é só a gente, a prefeitura, eles também. Por exemplo, agora a gente tem uma lei nova, né, que é a lei do terceiro setor, que você faz o repasse para as entidades. Então, no começo, eu fui fazer o curso do Tribunal de Contas e eles falaram, olha, a gente também não sabe muito. Então, o problema do apontamento do Tribunal de Contas, ele acaba nos ajudando, mas às vezes nem eles sabem como nos orientar. Então, a gente começa a entrar em conflito. Aí entra o que o Dr. Walter falou. Às vezes, um ano tá de um jeito, outro ano... Então, isso, para mim, causa uma grande instabilidade na gestão. E insegurança também, né? Por parte do gestor. Ficou todo mundo pisando em ovos, né? Os funcionários, os Pisando procuradores, todo mundo fica... E isso, de alguma forma, trava a gestão, atrasa. Você não sabe se você vai para frente, se você não sabe. Você sabe que o Tribunal de Contas manda para o Ministério Público, você fica, né? Eu me lembro até de uma ocasião do mandato do seu Alceu, em que houve a licitação da compra de pneus. E nós fomos até o Tribunal de Contas em São Paulo para tirar a dúvida por conta do edital. Porque não poderia constar ali marcas, né? Mas na época estavam entrando aqueles pneus chineses e a durabilidade era muito curta. Risco, né, de acidente. Então, como que a gente tem que constar no edital, né? A gente foi até São Paulo, eu lembro, no Tribunal de Contas, conversar para ver. Então, e eles ajudaram? Não. Ué, você vai lembrar. Talvez você vai lembrar que eu sofri não chegou a penalizar, mas nós fomos, fomos citados por a questão dos pneus. A questão dos pneus. Eu fiz até um absurdo, eu fui procurar a empresa, porque a empresa fez uma denúncia, o concorrente. Lá. Nós acabamos apurando que era uma denúncia da concorrente. E essa concorrente, que queria participar, chegou a participar, não me lembro, dessa licitação, ela era laranja, ela não existia. Eu fui... O senhor quis ir mais a fundo ainda. Num retorno meu de São Paulo, com o motorista, nós passamos na cidade lá... Na frente da empresa. Procurar a empresa, ela não existia. E ela era fantasma. E nós citamos isso depois na defesa, mas você vê que ponto que chega, né? Até meus filhos me cobraram na época, por que, pai, você foi fazer isso aí, correndo risco, né, ir lá tirar foto. Mas e o medo, né? Mas eu estava precisando me defender também, né? E a opinião pública? É algo que te atrapalhou? Não, eu ia citar outro fato, que é a imprensa, né? Não a opinião pública em si. Mas a gente fazendo uma boa gestão, acho que a opinião pública também está do teu lado. Pelo menos é interessante falar sobre a imprensa também. Eu quanto à opinião pública, acho que fui bem. Penso eu que não tive de sabor assim de... E hoje a gente tem as redes mas sociais a imprensa, que, né? Não sei se é o caso do nosso companheiro de... Manchetes. O trato com a imprensa ele é mais difícil do que com a população, concordo com o Alceu, porque a população ela é sensível a coisas boas ou ruins. Quando a gente vai bem, a tendência é gerar um grau de satisfação razoável. As pesquisas costumam mostrar isso, né? Com pesquisas bem feitas, elas vão indicando os níveis de satisfação, os pontos críticos, então é até mais fácil de lidar.
Agora, a imprensa, muitas vezes ela é pautada por interesses Isso que eu ia falar. que são absolutamente contrários aos interesses da população, né? Então, que a gente hoje está é assim, falando, né? eu acho que historicamente ela é assim, né? Então ela vem com interesses ou político-partidários, a gente sabe de muitos órgãos de imprensa que são vinculados a políticos. Isso que eu ia falar, a gente tem que lembrar que isso A gente existe. tem que lembrar que isso existe, é uma realidade brasileira, né? Uhum. E, Na verdade sempre existiu, sempre né, Walter? existiu, e ainda tem a questão econômica, né? Que a gente sabe que boa parte do jornalismo, né, as rádios, por exemplo, que são mais diretas com a gente, elas são sustentadas por patrocínios, Exatamente. né, que têm interesses políticos. Então, quando isso vem, realmente fica um pouco mais delicado de lidar. E eu nunca admiti que a gente ficasse refém disso, né? Mas infelizmente... Mas, infelizmente, em alguns Não momentos, tem como. a gente tem que fiquei fazer uma refém. escolha. Aquela história, eu tinha uma boa relação com as rádios da região, o local, tinha uma rádio local, mas eu não permitia que essa relação virasse uma relação até De escravidão, de né? escravidão, né? Porque Então, senão se você ficar quando era tentando agradar a necessário, imprensa, aí você não trabalha. Não trabalha, justamente. Então, assim, alguns embates ocorreram com alguns jornalistas, aí eu ia para a emissora, pedir o espaço e vamos conversar, né? E normalmente foi resolvido o problema. Eu não vivi, acho que nenhum de nós viveu com intensidade essa questão das redes sociais. Eu ia falar, eu acho que hoje em Eu dia acho que é até mais, tá mais complexo complexo hoje do que a imprensa estável, né, de empresas, eu de falo que é jornalistas. a imprensa direta e hoje a gente Direta. tem a indireta, porque o que acontece hoje com a facilidade tecnológica e com as redes sociais, né, que são muitas. Qualquer coisa que se faça na cidade, é sempre alguém tirando uma foto, fazendo um vídeo, questionando. Então, às vezes, a pessoa nem chegou a ligar na ouvidoria do município, mas ela postou no Já postou alguma Facebook, coisa. e aí Já você tem colocou um aquele monte de texto. coisa. E às vezes, né, eu já me deparei com essa situação do prefeito ligar e falar: ué, postaram um buraco imenso, não sei onde, eu nem sabia que tinha esse buraco. Justamente. Então, assim, é complicado, né? É muito rápido, né? É muito rápido. Não dá tempo de você conhecer o assunto. O jornal e o rádio, no meu tempo, foi um tanto difícil. Tinha que ser parceiro financeiro, na verdade. O que o Walter falou, a gente sabe que é uma realidade brasileira. Realidade brasileira. Se você estava de bem, falava bem. Se você não... Até hoje, entendeu? assim. Mudou, né? Infelizmente, isso aí tinha que acabar, né? Porque não sei como, o próprio Ministério Público agia em cima disso. Você sabe, eu tenho um livro que eu já li, eu acho muito interessante, acho que todo mundo tinha que ler, que a gente estuda na escola, mas assim, quando você é adulto, que você já tem um senso mais apurado, uma maturidade, é bom que você leia novamente a história do Brasil. Então, nesse livro, você vai passando ali por, claro, todos os eventos políticos brasileiros, e em todos os eventos políticos você tinha a imprensa, através de um jornalista que muitas vezes, né, a gente tem que falar que eles fazem um trabalho maravilhoso de trazer ali, muitas vezes a gente sabe de coisas porque eles colocaram Sem no papel, dúvida. mas a imprensa, ela sempre esteve atrelada, assim como a gente sabe, igreja, né, o Brasil, ele tem uma construção política muito delicada. A Constituição é de 88, nós ainda somos uma criança. Então, quando vocês trazem gestão Perfeito. pública, se a gente analisar, a gente ainda é uma criança, a gente ainda está no Sim. maternal. Perfeito. Né? A gente fica olhando políticas de outros países, os alunos não têm hábito de Sim. perguntar. Ele é professor de processo penal. Professor, vamos falar sobre pena de morte. Por que lá, que... Então, assim, a gente ainda é muito jovem em vários assuntos quando é política. E a imprensa, ela está atrelada. E eu acho que, muitas vezes, ela traz um ônus diário para o gestor. Então, assim, foi legal o Alceu falar de imprensa, Sim. porque eu sei que ela traz um ônus para vocês. Não, sem dúvida, né? E essa questão de que deveria haver uma outra relação, né? Talvez com uma vedação de recursos públicos vinculados a organismos de imprensa. Né? Então, é um bom ponto. Talvez fosse um ponto importante. Só que, de qualquer forma, alguma influência viria, porque às vezes você não tem o recurso público, por exemplo, patrocinando ações, divulgando ações, mas teria um recurso privado que às vezes é até mais nocivo, dependendo das pretensões
de quem tem aquele recurso, da origem daquele recurso. Então, de todo jeito, a gente teria um desafio. Mas você falou de livro, Ana, eu escrevi um capítulo de um livro, um artigo em um livro sobre comunicação. Olha. Educação digital e comunicação. E é muito interessante quando a gente chega nessa questão das redes sociais, que eu me baseei em alguns autores, e eu achei um artigo fantástico que ele diz o seguinte: apesar de todos os males dos organismos de imprensa, enquanto a notícia era veiculada por jornalistas com algum grau de formação e responsabilidade, a gente ainda tinha um nível bacana. É por isso que eu até falei deles, que o trabalho deles é importante. Então eu respeito muito o trabalho dos jornalistas em qualquer frente. Agora, quando a informação passa a ser disseminada por qualquer um, que é o caso das redes sociais. Que é o caso das redes sociais, sem nenhuma preocupação com a verdade, sem nenhuma preocupação com a fonte, sem nenhum compromisso com nada, aí nós estamos vivendo um problema mais sério. E foi uma epidemia. De então, informações falsas no Brasil. Eu acho que esse é um desafio. E a epidemia, ela foi evidenciada, essa epidemia de informação falsa, ela foi evidenciada em época política. Então, da mesma forma que a gente está aqui falando que muitas vezes a gente tem essa dificuldade com o que a gente vê que o próprio organismo político, partidos políticos, se beneficiaram disso. Então, assim, por exemplo, oposição, eu quero falar, suponhamos que o seu Alceu vai para uma reeleição, então ele está na máquina pública, e eu ali na oposição, trazendo informações completamente falsas e trazendo aquela sensação de que não está havendo gestão pública. Então, hoje, eu acho que para quem está trabalhando com essas redes sociais ativas, acho que tem uma dificuldade maior para trabalhar com a verdade. Eu acredito. Aí, o Walter falou assim, o segredo é a comunicação. E para mim, a comunicação está atrelada à transparência, que já está na lei de responsabilidade fiscal. Quer ter uma boa comunicação para trazer transparência para quem está ali. Então, inteligente é quem planeja e quem usa as redes sociais da maneira adequada. Eu acho que sai ganhando. Sai ganhando. Você tem que jogar conforme tá, né? Sim, eu deixei há 12 anos atrás, praticamente, 2012, terminou meu mandato. Naquela época, as redes sociais não eram ativas igual. Ainda era um mato, né? Ninguém tinha passado a máquina. Quase zero, né? Quase zero. Mas já tinha ainda ali um... mas era pouco. Mas terão que aprender a lidar com isso, fazendo o uso adequado para uma comunicação bem feita, e a nossa legislação vai avançar ainda nesse terreno. Certamente nós estamos ainda muito a aprender, mas algumas regulações terão que ocorrer em combate a essa questão das notícias falsas, das fake news e de tantas outras posturas inadequadas. O mundo se modernizar, né? Se modernizar. O mundo está discutindo isso e ele vai precisar encontrar algo um pouco mais civilizado no campo das redes sociais. Hoje, por exemplo, hoje não há, né? Eu faço parte da comissão da LGPD, da Plano Tecnológico, né? E eu, ainda sou jovem mais ou menos, mas sou. Eu só pareço, mas não sou muito. Mas eu encontro muitas dificuldades. E eu trabalho com os servidores, eu até brinco que os meus melhores amigos servidores são os que estão para aposentar. Porque quando eu entrei há 14 anos atrás, eles eram... E eles mesmos trazem a dificuldade deles se modernizarem. Então, por exemplo, quando deu o boom dessas redes sociais, das coisas, eu falei, gente, todo mundo está precisando se modernizar. E eu ia fazer essa pergunta para vocês. Se hoje vocês voltassem a ser chefe do Poder Executivo, vocês acham que vocês teriam a facilidade ou vocês encontrariam dificuldades frente a essa circunstância tecnológica? Vocês acham que seria um problema? Eu espero você responder. Eu tô achando que bom, uma que eu jamais, não liga para isso. Não, né? Jamais voltaria a ocupar um cargo. Não, só no mundo hipotético. Hipoteticamente falando. Não dá nem um formigamento? Falar, não, eu vou voltar lá e vou fazer tal coisa. Não, eu costumo dizer para as pessoas que me procuram. Questionam, né? Olha, eu não fiz da política uma profissão. Eu dei a minha contribuição aí por 8 anos e fiz o possível para que ficasse, marcado aí minha passagem pelo município, pela prefeitura. Mas não está no sangue a política, não está. Não é algo que te chama mais atenção. Não. Eu também tive esses dissabores aí, Estou me defendendo ainda. Não, geralmente é o que dá mais raiva. Não estou inapto, mas
É de sabor, é coisa que eu não admito, né? Uma coisa tão besta dessa aí que eu citei, que é o precatório, né? Aham. Então isso aí chateia, falei, não vale a pena. E a idade já também, agora eu prefiro cuidar dos netos. Não passa pela sua cabeça. Mas eu acho que de um lado seria mais fácil de lidar hoje com a rede social, né? Mais disponível. O senhor acha que Talvez seria sim, um pouco mais fácil? Poder de resposta também, né? Para muitos De casos. trazer transparência. Mas não sei se dá para comparar essa. Mas eu penso que em relação a você poder responder e mostrar transparência, acho que Já seria bom. Seria bom. É um olhar, né? Interessante pensar Não sei assim. se você pensa igual. Quando você pergunta assim, se essas tecnologias ajudariam ou tornariam mais difícil, eu acho que são duas coisas distintas. Primeiro, essa questão das redes sociais, ela pode ser uma ferramenta boa, como ela pode ser um problema. Aí, porque tem as pessoas bem intencionadas, ela ajuda na comunicação, na transparência, mas sempre tem o elemento ruim que vai tentar manchar as ações nesse processo. Então, eu não vejo as redes sociais nem como solução, nem como problema. Eu acho que agora, quando a gente fala de tecnologias, aí elas podem ser uma grande aliada. Hoje, pela manhã, eu participei rapidamente de uma apresentação de resumos na faculdade, em que uma das alunas, no primeiro ano, ainda muito, começando a vida meio acadêmica, cru, né? mas ela trouxe um resumo falando sobre smart cities, as cidades inteligentes. Olha, né? Então, assim, até um pouco fora do jurídico, mais como uma questão de gestão sob a ótica administrativa. E aí, quando você começa a pesquisar um pouco sobre isso, o que é possível fazer hoje numa cidade, através das tecnologias, pensando em mobilidade, pensando em agilidade de atendimento na gestão, é fantástico. Sim, até acho que tem que ter novas secretarias no município. Se for ver, nós não temos nada disso. Não. Né? Nem no interior e um pouco, talvez, nas grandes cidades. E nem muito também. E nem muito também. Eu me lembro de um caso quando nós tivemos que fazer o plano diretor do município, que a empresa que estava fazendo o plano diretor, eles trouxeram e apresentaram, naquela época, a tecnologia que eles tinham, mapear toda a cidade. E, por exemplo, numa determinada quadra. Então, aqui nessa casa moram 4 pessoas nessa família. A renda média dessa família é tanto. O pai está empregado, a mãe é dona de casa, os filhos estão matriculados na escola pública tal. Perfeito. Eles passam pelo centro de saúde, eles já estão vacinados, né? É isso aí. Como que eles utilizam todas as ferramentas que a política proporciona, né? O município proporciona. Não, então eles vão ser beneficiários do Bolsa Família ou não. E era algo, assim, muito pontual, porque eles conseguiam mapear a cidade como um todo. Só que é uma tecnologia muito avançada, é um custo muito alto. Não é possível. Então, mas esse custo vem reduzindo. Isso que eu falar, essa é a vantagem. E quando você pensa em banco de dados, você fala, não é um custo alto, porque você precisa do banco de dados. Se ele for bem aproveitado, ele pode trazer benefícios muito interessantes. E é interessante, inclusive para nós aqui que moramos no interior, que temos uma área rural muito extensa, né? Então, muitas vezes a gente não consegue alcançar aquela pessoa que mora naquele sítio lá tão longínquo e a gente sabe que precisa chegar o transporte público até lá, que aquela família também precisa ter acesso à saúde, né? O agente comunitário de saúde. Então, tem todo um porquê da gente atender a cidade como um todo também, né? Então, acho que essas tecnologias, elas podem ajudar demais, se a gente conseguisse, com custos que vão reduzindo aos poucos, ela trazer para dentro de uma administração e, de fato, viabilizar a implementação de ações que talvez não estão sendo feitas por mera falta de dados, de informação, ou até custos que são replicados desnecessariamente, porque um faz, outro também faz, e quem precisa ficou de fora. Nessa questão das vulnerabilidades aí, em função de problemas de saúde, de renda, de cruzamento de dados, eu acho que dá para fazer muita coisa boa, né? E deixando de lado esse dilema das redes sociais, que ela não é... Se a gente ficar olhando para isso... Não, eu sempre falo para as pessoas... eu acho que vira uma coisa reativa, não adianta. Não adianta, eu sempre falo, não
não responda, não nada, mas penso assim, faça um trabalho de comunicação, porque a gente tem um setor de comunicação, né, de transparência, use a tecnologia ao seu favor. Eu vou dizer uma grande dificuldade que eu tenho, por ser da comissão de tecnologia, já que a gente está falando sobre isso, trabalhar com pessoas, e não importa a idade, tá? Mas trabalhar com pessoas que conseguem vislumbrar a longo prazo as coisas. Então, por exemplo, eu me surpreendi quando o senhor falou, olha, quando eu entrei, a gente transformou o departamento de água em autarquia. Eu já achei maravilhoso. Lá, para mim, a autarquia foi existir em 2013 e ainda foi existir meio capenga. Então, assim, não teve um planejamento. Então, hoje, eu sempre empaco, que a palavra é empacar mesmo, né? Com servidores que têm ainda uma mentalidade extremamente retrógrada. Então, quando eu falei, né, eu acho que eu prefiro um prefeito gestor. Aí o Walter falou para mim, Ana, mas tem que ser político também. Mas eu falei, então, na verdade, eu acho que eu prefiro um prefeito que tenha a mente no futuro, até para ele trazer os servidores. Se entra uma pessoa extremamente retrógrada que não quer me ouvir, ninguém anda. Ele fala, não, eu prefiro, igual você falou, eu entrei e ninguém pagava água. Não dá mais para ficar com essa mentalidade. Então, hoje, a minha maior dificuldade são com servidores que não conseguem sair daquele quadradinho ali, não conseguem olhar para a tecnologia para nada. Não, mas provavelmente você vai encontrar hoje candidatos que vão ter como proposta a isenção da água da época que antecedeu o Em auxílio. 2024. Não digo lá necessariamente, mas em várias cidades. Que eles ainda vão apresentar como proposta esse retrocesso. Então isso é triste. Por isso, aí a importância de um Tribunal de Contas, por exemplo, que exige efetividade na gestão. Um IGM, por exemplo. Exatamente. Eu fiz até um artigo sobre o IGM, porque... Mas quando eu disse vender esperança, né, a esperança falsa. Falsa. Né? Falsa. Até eu quero corrigir, vender esperança falsa. Então, mas a promessa... a pessoa apresenta isso e depois você fala, eu não sabia eu que não não posso. Podia, não Ai, posso. desculpa, eu não posso. É isso que eu falo para os nossos alunos. Eu falo assim, o que vocês veem, que principalmente os candidatos a vereador, né? Mais até os dos vereadores que a prefeito. O que eles prometem, eles não sabem que eles, mesmo ganhando, eles não vão poder cumprir. Não compete a eles enquanto vereador. Sequer apresentar um projeto. Apresentar um projeto de lei sobre o assunto. Às vezes não é nem competência municipal, às vezes é algo que é em âmbito estadual, em âmbito federal. E eles não têm esse conhecimento, né? Uma coisa muito ruim do Brasil é que o período eleitoral, claro, gente, eu também assisto, você que está em casa também assiste, você também dá risada. A gente fica vendo as propagandas políticas, principalmente da parte, parte legislativa, deputado, Senado a gente já não vê muito, né, os 81 ali, mas deputado, vereador, é cômico. Então, é o seu Zé da esquina que vende a balinha, ele vai se candidatar e você fala, tudo bem que ele vai, mas a hora que você vê, ele faz algo cômico, né? A gente tem exemplos, né? Na Câmara. E aí as pessoas sempre colocam, olha, vai começar o período eleitoral, o período mais engraçado do Brasil. A gente olha e fala, como é que a população está enxergando? E a gente está aqui, né, nós quatro debatendo de propostas, planejamento. Então, assim, mais do que para prefeito. Agora, para prefeito, o que tem me assustado é assistir alguns debates onde, na hora que você está falando de proposta, vem alguém aqui que quer, na verdade, fazer algo crescer para chamar a atenção e a proposta mesmo ninguém mais ouviu. Então, pensando no bem da população, não, isso que está né? acontecendo é triste demais, né? A gente vê. Aí eu entendo o seu quando ele fala que não quer mais. Vai votar a troco de favores, né? É o que mais acontece hoje, principalmente os candidatos a vereador. Aí. Troco de favor. E assim, quando você olha uma vida política de determinados vereadores, depois de 15 anos eu fico, gente, mas aquele fulano, eu lembro que ele só pediu lombada. Eu tô na prefeitura. Ou ele só mudou o nome de rua. Eu sei quem vai buscar uma verba através do partido, porque o vereador pode, vocês dois foram vereadores, né? Então é até bom falar isso também, né? A gente tá falando também com pessoas que passaram ali. A gente quer que o vereador represente o município, não só cobrando do prefeito, mas também buscando coisas e buscando ideias para ele dar para a administração pública. Né? Olha, aquela localidade, né? Então, assim, de verdade, a gente passou por vereadores que só pediram isso. Lombada, homenagem. Vamos isentar um pouquinho, vamos falar só mal dos vereadores também, não. Vamos dizer que o eleitor é culpado. 100%, vou dizer. O eleitor.
Eu costumo citar sempre uma fala do saudoso Pelé, há muitos anos atrás, quando ele disse que o brasileiro não sabia votar. Não, mas não sabe até hoje. Né? Com perdão, aqueles que sabem realmente, a gente sabe que uma grande parte da população é capaz, mas infelizmente uma grande parte não é. E o Pelé foi muito criticado naquela época lá, quando ele falou Não, mas é uma realidade soltou mesmo. essa fala aí. Às vezes a gente vê umas ideias no acadêmico mesmo. Você fala, se o acadêmico tá aqui, né? Porque a gente tá ali para escutar, para explanar, a gente, né, não deixa dar liberdade para que todos eles falem. Sempre tem debates muito legais, né? Mas se o acadêmico às vezes traz uma racionalidade meio temerária, você fica, se ele que tem um estudo, pode acessar um jornal, pode acessar um colega que trabalha numa prefeitura. Imagina quem não acessa. Então, para ele, é aquele que faz o favor. Então, assim, às vezes a gente fica conversando sobre propostas, sobre a dificuldade que vocês tiveram, mas, na verdade, às vezes a gente não sabe até onde a população está enxergando. Eu não sei se isso também, né? Aí vem nisso. Você sabe que fulano votou no ciclano só a troca de favores. É complicado também, né? Vocês tiveram muita dificuldade com o servidor público concursado que já estava ali há muitos anos? Eles colocaram algum tipo de empecilho na tentativa, às vezes, de uma implementação de alguma política pública? Porque eu lembro, por exemplo, o seu Alceu conseguiu trazer para o município de Guaraçaí o título de município verde-azul à época, né? Então, assim, para isso, precisa se levantar várias informações, vários dados. Verde-azul é complicado. E aí você precisa pegar informações em vários setores, né? Então, você precisa da ajuda daquele determinado servidor, daquela determinada secretaria. Então, não é só o secretário, porque o secretário não faz a secretaria sozinho, né? Ele precisa da ajuda dos funcionários que estão ali. Vocês tiveram algum tipo de dificuldade com os funcionários que já estavam ali há muito tempo? Eu acho que você está lembrando mais do que eu desses fatos aí, sabe? Mas realmente tem esse lado aí. Às vezes você encontra empecilho, né? O servidor até dentro do setor administrativo, do passo, né? A gente não conseguia, por mais que se esforçasse, eu sempre costumava dizer, um precisa do outro aqui, nós temos que ser uma engrenagem, né? Se um setor não funciona, o outro também não vai funcionar. Isso é verdade. Temos que trabalhar junto. Mas você é prova disso, sabe que lá não era bem assim, né? Tinha uns fatos isolados lá que não se... Você acha que não colaboravam? Todas, não tem, Walter? Isso aí atrapalha realmente. Sabe o que eu penso? Vamos lá. Nós temos que ser justos com algumas coisas. Esse problema não é um problema do serviço público. Isso é um problema de qualquer do ser humano. Relação de trabalho. Alguém vai dizer que nas empresas privadas os gestores não encontram resistência dos seus colaboradores para algumas tarefas? Lógico que encontra. Né? Só que a empresa privada ela tem mecanismos de coação até, a gente pode dizer, que são mais efetivos, como é o caso da demissão. Só que, por outro lado, mas então a estabilidade é um problema? Não, não é um problema. Não é. A estabilidade é necessária para que a gente também não coloque o servidor à mercê de vontades políticas, já que nós estamos reconhecendo que o problema político é grave. Na balança pesa mais, né, Walter? Então, eu prefiro dizer o seguinte, servidores em geral são muito bons, trabalham muito e ganham pouco, se a gente prestar atenção. Sim, eu também. Porque a remuneração média dos servidores públicos nos municípios da nossa região, do interior do estado de São Paulo, não é alta. E quando a gente olha para um braçal, para um servente, para uma faxineira, para um escriturário, para um atendente, para um auxiliar, sabe? A coisa é pesada e é dura o trabalho. Então a gente tem que começar tendo essa consciência. Eu sempre tive essa consciência. A questão de conseguir que eles executem os nossos projetos ou não, depende de um elemento-chave: liderança. Todo mundo tem que ler o Monge Executivo. Todo mundo tem que ler o Monge Executivo, todo mundo tem que entender que ele é um líder, que ele tem junto com ele um conjunto de líderes, porque um líder sozinho não vai conseguir fazer nada. Liderança 360 graus, encontrar pessoas que vão irradiar aquilo, que às vezes é uma influência muito maior do que a do próprio prefeito. Tá? E através dessas habilidades de liderança, ele conseguir fazer com que as pessoas cumpram as tarefas. Concordando ou não, gostando ou não, porque a gente não precisa concordar, é importante que as coisas aconteçam. Tá? Então, assim,
por favor, não entendam mal, mas como eu sempre me preocupei com isso, tá? Eu fui forjado num ambiente da polícia em que a palavra-chave é liderança. Hierarquia, disciplina, liderança. Entendeu? Então, minha experiência vem daí. Então, quando eu pisei na prefeitura, eu acho que eu irradiei isso aí para o pessoal. Né? Então, naturalmente, as coisas aconteceram. Então, fala assim, agora, eu sabia que tinha pessoa que não concordava com o que estava fazendo, mas estava fazendo. Isso é verdade, eu também vejo isso. Sabe? Eu não preciso da concordância, eu preciso que faça. Né? Então, tem coisa que a gente pede, tem coisa que a gente manda. O que ainda é mais complexo é gerenciar Por quê? pessoas, Só que né? o mandar não é num sentido ruim, de pressão, é no sentido de mostrar que aquilo é necessário e que tem que ser feito. Pronto. Tá? Então, eu não vejo grande problema nisso. Desde que a gente consiga ter essa consciência de liderança. Agora, se o próprio prefeito, e a gente vai encontrar, eu ando pra caramba, eu tenho visto prefeitos que não têm o menor perfil de liderança. Não. Ele conseguiu ser persuasivo, ganhou a eleição, é uma boa pessoa, é um bom profissional, às vezes na área dele, tudo, mas ele não tem perfil de liderança. Aí ele já trava, no primeiro escalão dele ele já trava. No primeiro mês. E com o primeiro escalão dele, já trava as ações que ele gostaria de fazer. O pessoal começa a falar não para o prefeito. Mas peraí. E fala mesmo, E isso fala é verdade. mesmo. Mas aí fala, quem é o líder? De quem é o projeto? Então eu já começo incomodado por aí. Se ele tem essa dificuldade com o seu escalão, as pessoas que ele escolheu para serem os seus secretários, seus diretores, imagina na relação com a Câmara e na relação com os demais servidores. Verdade. Travou. Então acho que quem se propõe a ser prefeito, a primeira coisa que ele tinha que fazer, um bom curso de liderança. Mas um bom curso mesmo, para ele desenvolver essa capacidade para atuar, juntando as competências dele, as experiências de vida que ele traz, com essa capacidade de liderar. Senão não vai acontecer. Eu ia até perguntar isso para a gente finalizar já. Eu ia perguntar qual é a orientação, a dica, o conselho que vocês dariam para alguém que quer ingressar na vida política almejando o poder executivo. Para você seria isso? Para mim seria isso. A primeira questão, desenvolva uma boa capacidade de liderança. Para alguns isso é natural, já vem da essência da pessoa. Sim, tem gente pra que outros, nasce líder, já né? nasce líder, e tem pessoas que não têm este perfil, mas ela é possível que ela seja desenvolvida? Mas a pessoa tem que ter a humildade de reconhecer, puxa vida, eu tenho alguns entraves aqui para comandar uma equipe, que pode ser de 200, 300, 500, 1000. Você sabe, uma prefeitura igual a Mirandópolis tem quantos servidores? É quase 1000 servidores. Quase 1000 servidores. Então, a liderança dentro de uma estrutura dessa tem que ser muito boa, não é? Eu nunca tinha pensado, porque dica maravilhosa, porque realmente essa liderança é tudo. É liderança, porque não adianta eu ser muito conhecedor dos assuntos. Lecionar é fácil? Não. Dominar uma sala de aula basta também ter conhecimentos técnicos, Não. Jurídicos, no caso nosso do direito? Não. Quem é o bom professor? É o que alia conhecimento jurídico ou da sua área acadêmica com o domínio da sala. Não é, Larissa? Isso é capacidade de liderança. Então, quando eu faço algumas palestras, Ana, para servidores, eu falo assim, primeira coisa, normalmente são pessoal de chefia, né, que os prefeitos mandam para fazer os treinamentos, como vocês certamente estão fazendo. Falo, gente, vocês têm que primeiro ter consciência, vocês são líderes. Vocês lideram, e detalhe, irradiam para cima, para baixo, para os lados, para todo mundo. Sempre falo isso. Se você travar aqui, você trava toda a engrenagem. Então, nós temos que valorizar um pouco mais isso. E quais as cidades que realmente se desenvolvem? Aquelas que têm líderes... Grandes líderes. Que aí vai envolver os demais aspectos Mas de uma isso gestão. É uma verdade. Um grande líder escolhe outros líderes. Escolhe outros líderes. É porque você identifica. Da generatividade da liderança. Da mesma forma que bons professores conseguem identificar. Não é bons alunos, é alunos que têm... Então, eu penso que liderança é o elemento essencial. E, infelizmente, eu tenho visto pessoas muito desprovidas dessa condição, que não são capazes de tratar um assunto com um prestador de serviço, ou com vocês, por exemplo, e fazer com que aquela tratativa, que é boa, que é importante, chegue ao seu primeiro assessor. Nossa, aí, eu adorei essa dica. De verdade. E para você, seu, qual é a dica, orientação, conselho que o senhor daria para quem quer ingressar na área política? Não fala a palavra desista. Infelizmente, eu vou dizer a verdade. Vou dizer a verdade que eu sinto.
nós precisa da política, né? Então não tem como falar não entra. Mas o que o senhor falaria para uma pessoa que quer entrar, ainda mais se candidatar a ser prefeito? Eu acho que se inteirar de fato do que é aquilo, né? Tem gente que se candidata ali e não tem a mínima noção do que vai enfrentar, né? Exatamente. Então, se inteirar do assunto, procurar saber até a real situação ali Tem gente da que se candidata prefeitura. só pelo poder É o poder. e para sair na foto. Eu sempre poder. falo isso. Muitos querem o poder na mão e não pensam no... Ou até para brigar com o adversário lá, A troco de nada, né? a gente vê isso, né? Vaidade. Vaidade. A vaidade. O ser humano ele é feito As de vaidade, ele é vaidades. egóico, né? Eu queria muito agradecer vocês dois. Nossa, por mim eu ficava aqui 2 horas falando e na verdade eu tenho uma listagem ainda de coisa para falar. Acho que a gente vai ter que marcar mais uma É um vez. prazer. Queria agradecer que vocês vieram aqui, contribuíram. Vocês falaram coisas primorosas. Então, para quem escuta, a gente sabe que é um episódio que muita gente vai querer assistir, porque raramente hoje a gente tem pessoas que adentraram a política e hoje conseguem falar com maestria, falar realmente da parte técnica, também falar da parte política de uma maneira mais clara, mais leve, né? Então, eu queria agradecer ao seu Walter, tá? É um imenso prazer a EFUS ter vocês aqui hoje para falar com a gente, conversar. Muito obrigada. Eu também agradeço essa oportunidade, né, de vocês nos deram aí, conhecer o Walter, né? Também passou por Fazer uma amizade. Com certeza. Já está feita. Se precisar de uma próxima, nós estamos aí disponíveis, né? Com certeza. Eu também quero agradecer a Ana, a Larissa pelo convite. Fico honrado mesmo de estar aqui nesse espaço tão importante, né? Uma empresa que eu sei que está fazendo um trabalho muito bonito. Já assisti alguns episódios, né, que vocês têm Que feito bacana. e espero de fato ter contribuído, né, nessa propósito de vocês aí de levar informação sobre gestão. Algumas coisas são opiniões particulares, né, que nem todo mundo concorda, mas que a gente procurou entregar com muita seriedade, com muita clareza mesmo, que é o que de fato nós pensamos, né? Eu vejo a administração, como eu disse, como algo muito importante. Me sinto assim muito feliz de ter participado. Também não tenho pretensão de voltar. Já é a segunda eleição que eu fico de fora, né? Conscientemente, mas eu acredito que eu posso colaborar muito ainda com trabalhos como esse que vocês estão fazendo. Hoje então, já foi muito colaborativo. Para isso, estarei sempre à disposição. E prazer estar aqui com você. Fomos prefeitos num período, né, concomitante aí. É uma honra e saber ver a seriedade, a maneira com que ele expressa aí as opiniões. É uma alegria enorme. Não, muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Seguem a EFUS nas redes sociais e fiquem ligados nos próximos podcasts e próximas postagens, viu? Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Ó, adorei essa conversa.